Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos encontramos no santuário do nosso Deus, onde, prezados, iremos participar desta reunião de hoje em comunhão com o Reino dos Céus. Nós obtemos a unção e a plenitude do Espírito Santo do Pai, que é a sabedoria, para que nós, ao sairmos daqui, saímos entendidos, sábios e prontos para glorificarmos o reino dos céus. Então, prezados irmãos, eu apresento a todos a minha saudação, o que faço em nome do nosso santo, querido profeta irmão Aldo, desejando que as bênçãos do nosso Deus Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, bem como da Santa Avó Rosa, o glorioso Espírito Consolador, esteja com todos. Também estendo o meu cumprimento para, em nome do Reino dos Céus, aos nossos irmãos e amigos internautas. Iremos dar início à nossa reunião com a oração. Eu convido os que estão sentados que se coloquem em pé, por gentileza. Bondoso e glorioso Deus, nosso Pai, Deus Trino Todo-Poderoso, prestamos glorificação ao Pai e ao Teu Santíssimo Nome. Rendemos ações de graças a Jesus, o Príncipe da Paz. Glorificamos a Virgem Santa Imaculada, Maria Santíssima, Rainha dos Céus. Prestamos também ao Pai toda a nossa gratidão e exaltação ao Espírito Consolador, à Santa e querida Avó Rosa. Amamos, veneramos e adoramos ao Pai, o representante do Consolador, o nosso santo querido irmão Aldo. Pai Santo, aqui no Teu santuário uma parte dos Teus filhos se encontram para participar dessa reunião, com restrição de pessoas, mas aqui estão eles e vieram com a finalidade de poder prestar adoração ao Senhor, ao Teu Santíssimo Espírito e ao Reino dos Céus. E também na oportunidade de aprender um pouco mais a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado para o nosso bem-estar aqui na terra e um dia adquirir o reino dos céus. Então, ó Pai, eu peço que o Senhor envie do alto dos céus, em espírito e verdade, e ao sentirmos a presença dele, profeta irmão Aldo, sentimos a Tua bênção, toma conta do trabalho de nossa reunião. Certo, ó profeta, que o Senhor faz presente. Eu entrego a reunião nas Tuas santíssimas mãos e declaro iniciada para a honra e glória do reino dos céus aqui na terra. Amém. Cantemos o hino do inário com o título Igreja Forte. Aqueles que têm seus lugares, por gentileza, que pode se sentar. Prezados, iremos cantar alguns hinos do nosso cenário. O primeiro hino com o título Vamos Combater. O numeral dele é 131. Oh,
Santo, e o número dele é 44. Prezados irmãos, na sequência ouviremos através do hito o hino com o título Jornada da Vida. Seguindo este caminho com Deus para o eterno lar, vencendo as lutas da vida, no céu com Deus irei morar. Alegre eu estou, cantando nesta longa jornada. Eu vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da luz. E neste caminho, com santos e anjos, alegre eu sigo a cantar. Se há alguma luta tenho que sofrer, estou com Jesus para vencer. Alegre eu estou, porque há alguém que me conduz. Eu vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da luz. Eu vou seguindo este caminho com Deus para o eterno lar, vencendo as lutas da vida, no céu com Deus irei morar. Alegre eu estou,
nesta longa jornada. Eu vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da luz. E neste caminho, com santos e anjos, alegre eu sigo a cantar. Se há alguma luta tenho que sofrer, estou com Jesus para vencer. Alegre eu estou, porque há alguém que me conduz. Eu vou seguindo com Jesus, cantando para o reino da luz. Prezados irmãos e internautas, eu passo neste momento a fazer um aviso, ler uma nota de aviso para todos do Conselho. Fofoca, calúnias, difamações, injúrias e mentiras. Em tempos de redes sociais e de um convívio social mais intenso e próximo, é cada vez mais comum ver pessoas se agredindo através de comentários nocivos, seja por questões pessoais, religiosas, políticas ou outros motivos. Fofocas, calúnias, difamações, mentiras e injúrias são os denominados crimes contra a honra, tipificados no Código Penal Brasileiro nos artigos 138, 139 e 140. Se estas más qualidades são crimes perante a lei dos homens, prezados, imaginem perante a lei de Deus. A Igreja Apostólica, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos deram uma doutrina e disciplina perfeitas que regem e moralizam um Filho de Deus, sempre nos ensinando que estas ações de fofocas, calúnias, difamações, mentiras e injúrias não devem fazer parte da vida do proceder de um verdadeiro apostólico ou apostólica. Devemos fazer uma profunda reflexão sobre como temos usado o falar, a escrita e o relacionamento com o nosso próximo. Se usamos para bem ou para o mal, se o uso não for de respeito, consideração e amor ao próximo, necessitamos rever o nosso proceder e nos empenharmos num processo de mudança, com o fim de moldar nosso agir. Inclusive, o falar, pois envolve todo o nosso ser, inclusive o falar de nosso ser deve proceder palavras que edificam, fortalecem. O apóstolo São Pedro afirma dizendo: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falam dolosamente. Calúnia. A calúnia consiste em acusar alguém publicamente de um crime. Infelizmente, esta prática é relativamente comum no mundo em que vivemos, entre pessoas que não possuem Deus e seus santos em seus corações, frutificando a
desmonia e uma série de consequências. Irmãos apostólicos, é tempo de estarem vivendo em espírito e não permitam que as más ações encontrem terreno propício e fiquem raízes no seu coração. Portanto, vigiem e sejam fiéis. A Sagrada Escritura nos afirma que Deus não aprova a mentira, a falsidade, e por isso o caluniador está em pecado. Não devemos fazer intriga sobre as outras pessoas, mesmo que o que nos dizemos seja verdade. Em Colossenses, prezados irmãos, está escrito que as nossas palavras devem ser temperadas com sal, ou seja, as nossas conversas devem ser edificantes e produtivas, sem calúnias nem fofocas. Difamar. A difamação é o ato de imputar uma conduta ofensiva, gerando má fama a alguém. Ainda que o fato seja verídico, não importa ofender a reputação. Lamentavelmente, prezados, a satisfação de alguns é observar a vida alheia e destacar os erros. É prazeroso para estes falarem da vida do próximo. Infelizmente, alguns irmãos têm feito comentários injustos do seu irmão de fé, de membros do ministério e até o conselho deliberativo, que dirigem administrativamente nossa Igreja Apostólica. Recomendamos que façam uma análise do seu proceder e peçam perdão dos seus atos inconsequentes e pecaminosos. Em São Timóteo, escreve: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreversíveis, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, efetuados, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. Santiago, prezados irmãos, afirma dizendo: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Irmãos, não faltem ou não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Injúria. A injúria é quando uma das partes diz algum desamores e prejudicial diretamente para a outra parte, ofendendo a dignidade e o decoro. Mentira. Mentir é afirmar alguma coisa que sabe ser contrária à verdade. O Filho de Deus jamais deve compactuar com a mentira ou falsidade. Nossa palavra deve ser sempre verdadeira. Esta condição se aplica em todos os aspectos da vida,
seja profissional, pessoal e ou religioso. A diversidade deixada por Deus, quando a este pecado, são claríssimas, como afirma o apóstolo São Pedro. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fala coisas más e não concede mentiras. Estimados irmãos, amados irmãos e irmãs, a finalidade deste aviso não é acusar e tampouco julgar ninguém, mas sim um conselho amigo para falar a muitos corações que, por não proceder da fé e da doutrina e disciplina apostólica, se deixam levar pelas coisas aparentes desta vida, que o afastam de Deus e dos seus santos. Sejam prudentes, cautelosos em seu falar, agir e proceder. Sejam apostólicos do Consolador e do Santo Pastor. Prezados irmãos, está aí o aviso e na sequência ouviremos pelo coral o hino com o título Irmão Aldo, precisamos do Senhor. Se estás cansado, se está triste, abatido, desanimado desta vida, meu irmão, com reverência e amor no coração, diga o nome do profeta do Senhor. Se na família há problemas de saúde e no trabalho há falta de felicidade, clame o nome do profeta poderoso, pois ele é santo, justo e muito amoroso. Povo de Deus, povo do último profeta, sempre unidos a vitória será certa, e anunciai os evangelhos do Senhor,
Prezados irmãos, irmãs e internautas, na sequência eu passo a fazer a leitura do apelo de contribuição que diz assim: precisamos do amor, da dedicação e do esforço de cada apostólico em benefício de nossa igreja. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é o reino dos céus entre nós, pois aqui reina Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador e o pastor por excelência, o querido Santo Irmão Aldo, que nos deram a sublime missão de promovermos o crescimento deste reino, que é a nossa igreja aqui na terra. Porém, nós precisamos cumprir com amor e devoção esta nossa missão, pois foi o voto que fizemos à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo de tudo fazermos por nossa Santa Igreja. A nossa igreja, prezados, depende do amor e da dedicação de cada apostólico e de suas ofertas e dízimos, pois é de grande valor a sua contribuição. Prezados, desde o passado, Deus sempre orientou os santos profetas para ensinarem o seu povo a contribuir e manter a casa do Senhor, conforme ele, Deus, mandou o profeta Malaquias pedir ao seu povo, e está registrado nas Escrituras Sagradas do Velho Testamento, dizendo assim: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim nisto, disse o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolher-te. Portanto, prezados, é nosso dever manter a casa do Senhor, que nessa terra é a Igreja Apostólica, e que nada falte para que ela cumpra a sua missão. A nossa Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo muito nos ensinaram sobre a necessidade de contribuirmos para a conservação e ampliação de toda a obra de nossa igreja, pois é de grande valor para a santificação e salvação de muitas almas preciosas para o nosso Deus e Pai, para Jesus nosso Senhor, para Maria Santíssima, para a Santa Vó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Queridos irmãos e irmãs, façam suas contribuições e os que puderem contribuam com os seus dízimos e não se esqueçam da promessa que Deus o Pai fez através do santo profeta Malaquias. E depois fazeis prova de mim nisto, disse o Senhor dos Exércitos, e eu derramarei sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para as bênçãos que derramarei sobre vós. Portanto, serão bênçãos preciosas e de muita fartura. Confie, pois, conforme nos dizia a Santa Vó Rosa, quem Deus confiou nunca se enganou. Nós, da direção da igreja, esperamos contar com o apoio de todo o nosso povo, que todos recebam o nosso abraço fraternal e que as bênçãos preciosas de Deus o Pai e de todos os seus santos recaiam sobre a sua vida, seu lar e sua família. Prezados irmãos, na verdade, a Igreja Apostólica, ela representa o reino dos céus aqui na terra. E contudo, nós fazemos parte deste reino aqui na terra. E fomos chamados para combatermos o bom combate. Estamos numa batalha. E esta batalha, a missão dela é de resgatar almas para o nosso Deus, de trazer aqueles que estão lá fora, precisando das bênçãos de Deus, precisando das graças e do amparo de Maria Santíssima, de Jesus, da Santa Vó Rosa e o apoio do nosso Santo Irmão Aldo, para que eles venham fazer parte
da Igreja Apostólica que somos nós, irmãos ou irmã de todos nós. Mas como alcançarmos isso? É nos esforçarmos para manter essa obra sempre em atividade, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com aquilo que está ao nosso alcance, para manter essa obra sempre em dias, uma obra preciosa que pertencemos. Então, a promessa do nosso Deus, que fazeis prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos tal que não tem lugar para colocar tantas bênçãos. E tem acontecido isso em nosso meio. Somos provas, somos testemunhas dessas bênçãos de Deus, porque o próprio Deus, junto com Jesus, preparou a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos deram, e esses dois santos nos deram a oportunidade de aqui poder nos reunir e fazer parte da Igreja Apostólica aqui na terra do Reino dos Céus, aqui na terra que é a casa do Senhor. E como membros afetivos, nós acolhemos isso para o nosso bem-estar. E esse bem-estar de todos nós, prezados, está em nossa alma, em nosso coração, de trazer alguém para o nosso meio. Então, prezados, vamos. Não é tempo a perder. Sabemos que estamos passando por um momento difícil relacionado a esse Covid-19, uma pandemia, esse vírus que vem se alastrando. E sabemos que a dificuldade financeira também está atingindo. Mas nós não devemos cruzarmos os nossos braços diante de tudo isso, porque nós temos do alto dos céus o apoio, o amparo. E se nós for ficar firmes, nós vencemos. Somos vencedores. Então, prezados, eu passo a fazer uma breve oração para consagrar as ofertas. Santo querido profeta irmão Aldo, eu falei a respeito de contribuição, sei que já é do conhecimento de todos, que a obra aqui na terra ela sempre precisou do apoio de todos nós que somos seus adeptos. Então rogo as bênçãos do Senhor profeta irmão Aldo para todos e declaro consagrado as ofertas que eles irão contribuir para o sustento e manutenção da obra aqui na terra. Amém. As nossas irmãs pode percorrer o salão. Prezados, na sequência ouviremos para o nosso irmão da orquestra o hino com título Igreja Apostólica. Igreja
Prezados, também encontra nesse boletim um esclarecimento do Conselho. O Conselho Deliberativo avisa novamente à sede e a todas as congregações que quem não concordar com a administração da igreja, que procure diretamente o Conselho Deliberativo para esclarecimentos, mas que não fiquem semeando discórdia e comentários infundados, colocando os irmãos da igreja contra o Conselho. É de nosso conhecimento que alguns irmãos da sede de congregações estão nos criticando devido à paralisação de algumas obras em função da pandemia e redução das coletas. Esclarecemos que o Conselho Deliberativo tem feito todo o possível para atender às necessidades da igreja, no geral, honrando os seus compromissos, na medida do possível. Temos apoiado as congregações que estão em processo de construção ou reforma, e algumas já até concluíram seus templos que ficaram lindos e confortáveis, dignificando o nome de nossa igreja. Porém, nossa sede sempre esteve no segundo plano, adiando a reforma, mas agora fomos obrigados a dar continuidade ao processo da reforma e ampliação da sede, atendendo à legislação municipal, ao alvará e ao Corpo de Bombeiro, a CBCS, que havia vendido, pois no templo estava fora das normas vigentes, civil, elétrica e hidráulica, e há muito tempo sem manutenção. Estamos seguindo rigorosamente o plano do Santo Primaz com relação à ampliação. Estamos realizando a obra conforme os recursos e com o custo otimizado. E não existe ostentação por parte de ninguém membro do Conselho Deliberativo. Estamos trabalhando unidos e queremos o melhor por nossa igreja. Informamos ainda que não se trata de medo ou covardia do Conselho Deliberativo quanto à reabertura das reuniões aos fiéis nos templos em cidade que existem decretos e restrições. O Conselho Deliberativo prima pelos cuidados com a Irmandade Apostólica e segue rigorosamente as leis que regem nosso país. Portanto, pedimos que mantenham firme sua fé e confiança e acabe com esses comentários injustos e caluniosos, pois só geram dúvidas em nossos irmãos e tem causado muita tristeza ao Conselho Deliberativo. Então está aí o esclarecimento do Conselho. Eu sei que todos entenderam e vamos procurar de fazer o de melhor. Na sequência, prezados irmãos, ouviremos através de um solo hino com o título O Tempo do Juízo.
e não há tempo a perder. Vamos nos unir e nos consagrar para vencermos até o fim, pois o mundo está mal, estar perdido no pecado e na ambição. Nós temos que passar por várias provações para cumprir o que Jesus prometeu ao Pai, que levaria para o céu uma igreja fiel. Mas para isso acontecer, é preciso cooperarmos com esta santa direção, pois sabemos que a nossa salvação depende da nossa obediência e consagração. Lutem sem esmorecer para garantir a salvação, pois Jesus, através da nossa Santa Voz, levará esta igreja na terra até quando Deus quiser. Após o juízo virá o fim, e se sairmos desta santa igreja, perderemos a salvação. Então, para que pecar se a salvação depende de cada um de nós? Então, para que pecar se a salvação depende de cada um de nós? Prezados irmãos e internautas, eu passo neste momento a ler um depoimento de fé, que para nós, ao ouvirmos esse depoimento
nós passamos a acreditar mais no poder glorificador do reino dos céus em favor de todos nós. E passamos a ter mais confiança e fé na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, como os dois santos que foram preparados por Jesus, pela Maria Santíssima, e através desses dois santos, nós aqui na terra, seus filhos, somos amparados, protegidos, e o poder dela tem se manifestado entre nós. Então diz assim: recebemos esse depoimento de fé em junho de 2020 da nossa irmã Odete Bandeira Pinheiro Barbosa, residente na cidade de São Paulo, narrando como segue. Passo a contar a seguir o maior milagre ocorrido na minha vida, dentre tantos outros que tivemos, meu esposo e eu. A bênção de receber é que nos enche a cada dia de muita alegria, fé e esperança e muita graça. Após alguns anos tentando ter filho e não conseguir, procuramos um especialista em fertilização e realizamos uma série de exames para sabermos se tínhamos algum tipo de problemas. O especialista nos informou que precisaríamos fazer um tratamento de fertilização, pois a gravidez de forma natural seria difícil de ocorrer e que tínhamos duas opções de tratamento: inseminação artificial ou fertilização in vitro. Após nos explicar cada um deles e considerando o resultado dos exames, nos disse que recomendava a fertilização de in vitro. Embora ele recomendasse a fertilização, nós não nos sentimos muito confortáveis e não queríamos fazer esse tipo de tratamento desta forma. Com base nessas informações obtidas do especialista, procuramos o nosso Santo Irmão Aldo e ele nos falou para não fazermos o tratamento de in vitro e teríamos a inseminação artificial. Fizemos esse tratamento, mas não engravidei. Logo após recebemos o resultado do tratamento, passamos na fila e o irmão Aldo nos perguntou se havia dado certo. Falei a ele que não havia dado certo e ele ficou pensativo, mas não nos disse nada. Algum tempo depois, fomos novamente falar com o irmão Aldo, que me pediu licença e tocou minha barriga e me disse: você não tem nada, confia na Santa Avó Rosa que dará tudo certo, vocês terão um filho. Nessa época, a nossa irmã está narrando, nesta época eu estava com 32 anos e falei a ele novamente que, de acordo com a opinião médica, eu não poderia esperar muito mais para fazer a fertilização e que, devido à idade, eu precisava fazer o tratamento quanto antes. Ele, irmão Aldo, me olhou e, após sorrir, me disse: fica tranquila, até 39 anos dará tempo, dará tudo certo. Eu me assustei e falei: irmão Aldo, eu tenho 32 anos e até eu completar 39 falta 7 anos. E ele mais uma vez
sorrindo, repetiu: até 39 anos dá tempo, fica tranquila. Durante ainda muito tempo, continuamos confiando em suas palavras, sempre mantendo a fé e a certeza de que, no tempo de Deus, tudo dará certo e teria filho. Embora, é claro, com muita ansiedade, pois era algo que queríamos muito e muito. Estávamos tentando sem nos entendam. Nós não nos desesperei, pois confiávamos em suas palavras. Sempre que passávamos na fila ou que ele nos recebia em sua sala, nos mantinha confiante, sempre nos tranquilizando com as suas palavras de conforto e esperança, dizendo que tudo daria certo. Eu continuei passando com o médico especialista, anualmente, fazendo os exames de rotina, e o médico não entendia o porquê não fazíamos a fertilização, já que eu continuava fazendo exames. Após alguns anos, houve algumas mudanças, avanços no tratamento de fertilização, e o médico nos explicou estas mudanças, e com as quais nos comovemos a fazer o tratamento. Mas antes procuramos novamente o irmão Aldo. Ele nos diz: sim, agora pode fazer a fertilização. Iniciamos o tratamento, que levou mais de 1 ano. Tivemos 8 embriões saudáveis e fizemos a primeira implantação, a qual não deu certo. Continuamos confiando e fazermos a segunda implantação e novamente não deu certo. Neste ponto do tratamento, só tínhamos mais uma chance. E como clinicamente não havia motivos para não ter dado certo, visto que todos os exames estavam ótimos e os embriões estavam perfeitos, o médico solicitou mais um exame, o qual somente era realizado em situações extremas, onde foi coletado sangue, tanto do meu esposo, como dela também, da nossa irmã. E enviado para laboratório especialista nos Estados Unidos. E para nossa alegria, o resultado é que estava tudo bem, tudo certo, sem nenhum outro problema. Nesse período, já não conseguimos mais falar com o irmão Aldo, no ano 2013, pelo estado de saúde dele primaz. Mas a fé e a confiança estavam presentes em nossas vidas e sentimos que aquele era o momento, pois era a última possibilidade, visto ter chegado ao fim do tratamento. Então, fizemos a terceira implantação e, graças ao poder de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, deu certo. Então, logo ficamos sabendo da gravidez, deixamos recado para o irmão Aldo, através da irmã Efigênia, de que o tratamento havia dado certo e que eu estava grávida. Tive uma gestação maravilhosa e abençoada, não senti nenhum enjoo ou incômodo durante os 9 meses. Quando
o Léo nasceu no dia 26 de junho de 2014. Presta atenção no final desse testemunho. Faltavam apenas 40 dias para eu completar 39 anos. Quando então, nos lembramos que 7 anos antes, o irmão Aldo já havia profetizado, quando me disse que até 39 anos daria certo, ou daria tempo, para eu ter filho. Faltam-nos palavras para agradecer por esse grande presente dos céus e por termos tido a sabedoria e a fé de, embora lutarmos pelos nossos ideais, temos que nos entregar nas mãos de Deus e aguardar o seu plano em nossas vidas. Temos um filho maravilhoso, saudável e alegre, que no dia 26/6 deste ano completou 6 anos de idade. Todos os dias agradecemos muito a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima e ao nosso profeta Santo Irmão Aldo, por esse grande milagre em nossas vidas e por manter vivo em nós a fé, a esperança. Frequentamos na sede da Igreja Apostólica. Assinado Odete Bandeira Pinheiro Barbosa e Nilson de Lima Barbosa. Então, prezados irmãos, está aí a leitura do depoimento de fé que traz para nós esta alegria de sabermos que o poder dos céus está sobre nós. Então agora no momento, eu convido a todos, os nossos irmãos que estão presentes e os internautas, a meditarmos na palavra que é a mensagem, a importância da disciplina. A Igreja Apostólica, desde os tempos de nossos Senhor Jesus Cristo e dos santos apóstolos, sempre pregou e defendeu a disciplina, ensinando que sem a moralização dos costumes não há santidade e que sem santidade não há salvação, que sem salvação não se pode entrar nos céus, pois lá todos são santos e puros, a exemplo do Pai nosso Deus e de Jesus, seu Filho amado, se estendendo a todos os santos e anjos e arcanjos. Jesus foi, prezados, o primeiro do Novo Testamento a defender a verdade da disciplina, a verdadeira disciplina. E assim nos conclamou em seus ensinos, palavra do Mestre: sede santos como é santo o vosso Deus. Sede perfeitos como é perfeito o nosso Pai, que está nos céus. Sede luz do mundo e sal da terra, para que os homens vejam vossas obras e glorifiquem a Deus. Para ter essa santidade, esta moralização dos costumes, esse temperamento da sua vida, é necessário, prezados irmãos, ter disciplina para dominar as vontades do corpo, para refrear as inclinações do espírito e evoluir na vida para a qual Deus nos destinou. A disciplina não foi inventada pela Igreja Apostólica, ela existe desde os tempos mais remotos e já fazia parte da essência de Deus, mesmo antes da criação da sua amada terra e do nosso grandioso universo. A disciplina existe em todas as esferas da vida, tanto no material como no espiritual, e sem ela o universo não subsistiria e a vida não se subsistaria sob nenhuma hipótese ou condição. Sem a disciplina reina o caos, a desordem, a confusão, o desequilíbrio. Ela é a chave mestre do equilíbrio
E Deus, quando criou todas as coisas, já a colocou como ponto de ordem, de primeira necessidade, de imprescindível existência e harmonia. Disciplina é uma palavra que tem a mesma origem da palavra discípulos, que significa aquele que segue uma ordem, um mestre, uma orientação. É o que a Igreja Apostólica nos ensina a seguir para nosso equilíbrio e sustentação, pois sem ela nada se perpetuaria e a evolução das espécies material e espiritual não continuaria e não existiria. Por isso Deus, prezados, na sua onipotência, que pode tudo, na sua onisciência, que sabe tudo, na sua onipresença, que pode estar em tudo, colocou a disciplina desde o início de sua criação. Na verdade, sem ela, nem haveria a criação, e muito menos sua continuidade, a permanência, como vemos e desfrutamos hoje. Prezados irmãos e irmãs e internautas, a respeito da disciplina, onde a mensagem escrita, ela está bem esclarecedora, bem esclarecida, que são ordens que trabalha junto com a doutrina. A doutrina nos faz entender o poder de Deus e todas as coisas que venham para o nosso bem-estar, que edifica, que traz para nós o reino dos céus até nós, através dessa doutrina perfeita. E quando nós obedecemos a doutrina e aceitamos os preceitos dos céus, nós sentimos facilidade para obedecer à disciplina apostólica. Por quê? Se nós entendermos bem a doutrina, nós estamos valorizando a mensagem do reino dos céus, nós estamos dando valor ao reino dos céus e estamos também valorizando o próprio Jesus. Por que estamos valorizando o próprio Jesus? A Igreja Apostólica, ela rege um regimento dos céus. E esse regimento veio através de quem? Dele, Jesus. E quem que ouviu a voz de Jesus e deu para nós esse conhecimento da doutrina e da disciplina? Ela, Santa Vó Rosa. E quem deu continuidade a todas essas coisas? O profeta Irmão Alto. Então, se nós procurarmos entender, valorizar Jesus e a obra que pertencemos, que esta obra pertence a Ele, Jesus, e a Santa Vó Rosa, nos tempos atuais que chamamos a Era do Consolador, nós sentimos a alegria no nosso espírito de poder obedecer à disciplina de nossa igreja. Nós não obedecemos por querer fazer a vontade dos outros ou oprimidos. Não. O apostólico ou apostólica que procura valorizar a doutrina da igreja, ele valoriza também a disciplina, porque ele sente prazer, porque ele foi doutrinado, ele é doutrinado, ela é doutrinada, do bom sentido, das boas coisas da vida, porque nós temos mensagens preciosíssimas que nos traz a dar um complemento nas ideais inteligência de Deus,
o Criador de todas as coisas. E dentre delas, a disciplina, que é ordem. Então, prezados irmãos, nós sentimos um conforto, porque valorizamos primeiramente a doutrina. Nós colocamos em prática a doutrina. Se o apostólico ou a apostólica não entender a doutrina, ele também não vai praticar a disciplina da igreja, porque ele não entendeu e não entende a doutrina que é a mensagem da igreja apostólica. Mas toda essa mensagem, ela não é advertência, ela é um conselho. Tome cuidado, valorizem as coisas preciosas de Deus. A oração do Pai Nosso, uma parte dela está escrito na oração: Pai Nosso, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Olha a oração nos ensinando: seja feita a vontade do Senhor entre nós, aqui na terra como nos céus. Não é perfeito para que nós venham entender o valor que tem a disciplina e os cuidados que nós devemos tomarmos quando nós não nos colocamos em ordem, em disciplina, e o prejuízo que venham a nos cometer, a nos encontrar no caminhar de todos nós. Então a Igreja Apostólica, ela nos ensina a sua mensagem sobre a disciplina. Ela ensina o apostólico ou a apostólica a seguir a disciplina para o bem-estar, para a sua felicidade, para que Deus se alegre com o seu comportamento e através da sua pessoa o reino dos céus seja se manifestado entre o povo que vivam neste mundo sem esta disciplina. E ao mesmo tempo ela também diz para vocês, o senhor e a senhora, toma cuidado quando não praticar a disciplina, pois pode acontecer coisas piores. Então ela ensina a verdade e ensina a ter os cuidados. Então para nós é um privilégio, prezados irmãos, como irmãos e irmãs apostólicas da mesma fé. O irmão Aldo nos ensinou a ter cuidado. Ele quer o nosso bem, Jesus, Maria Santíssima. Esta mesma ordem é dos céus. Olha o presente que o nosso Deus deu para nós, de considerar a igreja apostólica aqui na terra como um pedaço do reino dos céus na terra, ainda vivendo aqui na terra. Porque o nosso Deus, ele concedeu à igreja dele, a igreja apostólica, todo o regimento dos céus e nos entregou. E nós, como povo apostólicos, irmãos e irmãs, nós valorizamos, nós aceitamos com alegria em nosso espírito, com satisfação. É prazeroso, é gostoso, é amável quando nós nos colocamos em ordem. E alguém que está ao nosso redor, eles enxergam em nós. Por isso o próprio Jesus diz: seja o sal da terra e a luz do mundo. Então, prezados irmãos, vamos, no apelo de contribuição eu citei, não há tempo a perder. Estamos numa época difícil, uma época complicada, com esse Covid-19, de pandemia, esse vírus que vem assolando a humanidade, o globo terrestre. Vamos nos manter firmes, em ordem, que o reino dos céus precisa de nós. É neste momento que os soldados do reino dos céus têm que estar prontos. E como estar prontos? Vigorados, prontos para lutar, para defender, para anunciar o reino dos céus. E não ter medo, devemos ter os cuidados cabíveis.
lavar nossas mãos com álcool gel, colocar máscara, enfim, outras coisas. Mas não devemos ter medo. Nós devemos se encorajar. Então, prezados irmãos e internautas, antes de finalizar a nossa reunião, o coral irá apresentar o hino com o título Cristo em Nós.
Prezados irmãos e irmãs, em nome do nosso santo, querido profeta irmão Aldo, eu quero agradecer ao nosso irmão regente, adjunto e todo o coral pelos hinos que apresentaram. Eu agradeço também em nome dele, profeta irmão Aldo, a presença de todos os irmãos e irmãs e pastor também presente pelo trabalho que fizeram. E estendo também meu agradecimento em nome do profeta irmão Aldo e em nome do Reino dos Céus a todos os irmãos e amigos internautas que nos acompanharam neste momento que aqui nós estamos e logo mais iremos finalizar a nossa reunião com a oração. Eu convido o senhor, a senhora, você que está nos assistindo via internet, que também ore conosco para poder vocês receber as bênçãos e as graças do Reino dos Céus. Eu convido os que estão sentados que se coloquem em pé, por gentileza. Glorioso Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Pai Santo, não temos palavras, ó Pai, para te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de poder reunir no Teu santuário. É lógico, é restrito, alguns irmãos e irmãs que estão presentes, e muitos que ficaram em casa, está com seus espíritos voltados às nossas reuniões, ansiosos que voltam a normalizar tudo e que eles possam também participar das reuniões efetivas. Pai Santo, o Senhor é tudo de bom para nós. As palavras que nós recebemos vieram do Senhor, através de Jesus, de Maria Santíssima, por intermédio da Santa Vó Rosa e do profeta irmão Aldo. Por isso te agradecemos, louvamos e te engrandecemos. Prestamos também gratidão e agradecimento ao Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus. Agradecemos e glorificamos a Virgem Santa Imaculada Maria Santíssima, Rainha dos Céus. Amamos, glorificamos e agradecemos o Espírito Consolador, a Santa e querida Vó Rosa. Prestamos também ao Pai toda a nossa gratidão e agradecimento ao representante do Consolador, nosso santo querido irmão Aldo. Ó Pai Santo, o teu povo que está reunido aqui no teu santuário, os que estão em casa assistindo via internet, estão neste momento em oração, pedindo as bênçãos dos céus. Eu peço que o Senhor ordene o profeta irmão Aldo, que se faz presente entre nós em espírito, que conceda a eles tudo, saúde, paz, alegria, felicidade e entendimento, e que eles venham ter a felicidade de glorificar o teu santíssimo nome, ó Pai, através das bênçãos recebidas. Peço também as bênçãos do Senhor, profeta irmão Aldo, para esses pedidos de oração cujos nomes se encontram aqui no altar, nessa caixinha no altar. Conceda as bênçãos que eles te pedem através desses pedidos. Profeta irmão Aldo, o teu povo, a tua igreja, irá voltar para as casas deles. Deles um bom regresso, livre-os de todo mal, de todo perigo. Dê a cada um de nós uma boa noite de descanso e um bom dia de amanhã. Prezados irmãos, recebam as bênçãos do nosso glorioso Deus Pai, de Jesus de Maria Santíssima, bem como da Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador, e as bênçãos do profeta irmão Aldo estejam com todos. Amém. A paz do Senhor para todos e até amanhã. Vão com Deus.